Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dihaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês. A beleza do Gita. Vamos concluir agora o capítulo 11. Nós vimos nas últimas aulas, né, Krishna Guru dividindo, né, dividindo as sadhanas, né, em três níveis, né, como nós sabemos. A tradição, fundamentalmente, ela diz que existem duas tradições, dois caminhos espirituais, dois tipos de sadhanas. Uma é o Karma Yoga e a outra é o Jnana Yoga. Mas Karma Yoga é uma sadhana muito complexa e precisa ser entendida. Tenho falado tanto em inglês aqui que estou misturando, que precisa ser entendida de modo muito cuidadoso e claro, né? O que é o Karma Yoga? Existem diversas interpretações a respeito do que seja o Karma Yoga, né? Então, o Vedanta, ele apresenta o Karma Yoga não somente como a yoga da ação, porque karma literalmente significa ação, né? Yoga é algo que faz de modo que aquela ação possa servir para elevação espiritual. Qualquer ação, né, pode produzir resultados favoráveis e desfavoráveis. Quando nós somos buscadores espirituais, nós queremos ações que nos elevem, né? Que nos elevem espiritualmente. Então, karma yoga, ações que nos elevam espiritualmente, né? Então, o karma yoga do Vedanta não é simplesmente fazer trabalho de caridade, mas é uma ciência complexa que precisa ser compreendida de tal modo que as nossas ações elas sejam dedicadas a Ishvara, Ishvara na forma do campo dármico, o nosso meio ambiente, que nada mais é do que Ishvara como a causa material que se manifesta como mundo material, tá? Então a gente vê o mundo material como o corpo de Deus, a manifestação de Deus, Ishvara. Então a gente começa a ver um relacionamento diferente com este mundo físico material. Se antes era simplesmente matéria inerte, né? Agora a gente vê como o corpo do Senhor, e isso nos permite uma mudança de atitude, que é o que interessa. Então, o que que faz das ações do Karma Yoga, a Karma Yoga é uma yoga, né? O que que converte as ações normais do dia a dia em sadhanas espirituais, né? Então, o que converte isso é uma compreensão profunda que nos permite ver Ishvara como a causa material que se manifesta como o mundo físico material, de tal modo que a gente possa oferecer as nossas ações não somente ao campo, não somente por interesse próprio, mas nós oferecemos as ações com uma atitude de doação, entrega, né, com reverência e com gratidão pela oportunidade de estarmos vivos, né? Então, essa ação agora, ela está desenvolvendo o quê? O yoga. O que que é o yoga das ações, né? De um Karma Yoga. O yoga nada mais é do que o elemento devoção que está sendo tão falado aqui. Então, quando o Karma Yoga, após ter compreendido a ciência de Mithya, né, o aspecto racional, né, desta ciência, ele começa a desenvolver um sentimento
de gratidão, apreciação, reverência e amor por Deus. Então, aquele karmi se torna um karma yoga. O karma yoga é karma yogi, na medida que ele começa a desenvolver o tal perfume da rosa, ou seja, o sentimento de doação, de reverência, de amor, né, de devoção a Deus, tá? Então, karma yoga. Segundo Vedanta, existe o caminho da ação religiosa que torna o indivíduo um indivíduo religioso, espiritual, que permite a ele o desenvolvimento das qualificações necessárias para entrar no outro nível de yoga, que é a yoga da contemplação, reflexão e compreensão daquilo que é a real natureza, né, do ser sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Então, uma é a ciência, né, a sadhana, o esforço de compreender essas declarações finais dos Vedas, né, representadas pelos Upanishads, e o outro é simplesmente a yoga de ação do dia a dia, né, com um espírito tal que me permite uma rápida e natural processo de purificação, preparação, né, que nada mais é do que o desenvolvimento de gratidão, de amor, né, e apreciação pelo Criador. Então, o que é a yoga que tanto prepara a mente do indivíduo para o Jnana Yoga? É o Karma Yoga. E por que que ela prepara, ela desenvolve tão naturalmente e rapidamente essas qualificações? Porque o indivíduo, compreendendo esse relacionamento entre o Criador, a criatura e a criação e as suas leis, ele começa a relaxar e parar de viajar na maionese pensando que ele pode controlar a sua vida, o seu destino, os seus parábadas, né? E achar que Deus é justo ou injusto. Ele começa a compreender essa lei mais fundamental de Mitya, que é a causalidade. Cada ação produz um resultado. E nós jamais devemos omitir as nossas responsabilidades a respeito daquilo que nós estamos recebendo como parábada, né? Como as nossas circunstâncias. Então, esta compreensão profunda vai permitindo esse sentimento sublime de gratidão e amor a Deus, que não vai de moda nos dias de hoje, né? Naturalmente, nos dias de hoje, principalmente, você falar em Deus e devoção, as pessoas, coisa mais careta, coisa mais antiquada, né? Não, sem a religiosidade, a espiritualidade é impossível, segundo a nossa tradição, tá? Então, isso, Karma Yoga. E por que que ela prepara tão rapidamente e naturalmente? Porque você é uma pessoa do mundo, você tem que ganhar dinheiro, sustentar a família, né? Isso e aquilo, e você precisa encontrar tempo para ser uma pessoa religiosa espiritual. Você não tem tempo para abandonar tudo e ir para os Himalaias, ou para a floresta, ou para um ashram, né? Então, você tem que simplesmente converter a sua vida numa prática espiritual. Isso é o que a gente chama de worship, né? O trabalho se torna simplesmente uma atitude e ações doadas, né? Dedicadas ao Senhor, com esse espírito, né, com ações que visam, né, o bem-estar não só meu, mas do campo, das pessoas e dos outros seres, né, e aceita os resultados como se fosse uma grande oportunidade para a gente curtir ou observar algumas circunstâncias, alguns fatos a respeito da minha conduta de vida que precisam ser revisadas, tá? Então, isso para ilustrar os dois caminhos. Então, o Vedanta, e o Bhagavad Gita, principalmente, né, que é uma escritura vedântica, inclui o Upasana no capítulo 6, como nós sabemos. Alguns dos nossos comentadores, expositores, dizem que é uma forma de concessão ao yoga, porque a meditação, a Upasana, é uma ação, né, mental, verbal, para você tentar realmente desenvolver uma mente pacificada, uma mente focada, uma mente expansiva, né? Uma mente introspectiva, contemplativa. Então, você está usando um objeto de meditação para tornar a mente que antes se habituou com a extroversão, tendo um karma yogi, né?
E agora você sabe, não, para mim entrar agora no Yin Yoga, eu preciso desenvolver uma mente mais contemplativa, mais introversa, né? Ou introvertida, não sei. Então, uma mente que seja mais voltada, tá? Para este centro, porque esse indivíduo, sendo Karma Yoga, ele entendeu que o objeto de qualquer meditação precisa ser um símbolo do Senhor, né? E ele ouviu dizer que ele precisa compreender a natureza do Senhor como um bom Karma Yoga, ele compreendeu a natureza do Saguna Ishvara como todas as leis, a inteligência por trás do milagre da vida, aquele que concede os nossos parábadas, os nossos palas. Ele compreendeu esse relacionamento muito claramente. Então, agora, o que que ele precisa? Ele precisa simplesmente passar para o segundo estágio, que é um estágio no qual ele, uma vez tendo obtido essa introversão, né, essa introspecção, esta contemplação, uma mente mais focada, uma mente mais purificada, e ele diz para si mesmo, né, agora eu preciso reduzir um pouco a influência do Rajoguna na minha condição mental, desenvolver um pouco mais de Sattvaguna, porque a minha sadhana principal, a partir de agora, vai ser o Yana Yoga. E Yana Yoga eu preciso de muito Sattvaguna, porque você não precisa de fazer nada. Você precisa simplesmente contemplar, refletir, até compreender a sua real natureza sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Então, o processo é muito simples e a gente compreende o porquê da importância do Upasana Yoga, tá? Uma coisa que a maioria das pessoas do Vedanta, né, pensam que talvez seja uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo. O importante é você compreender que a meditação, ela é somente um meio para preparar a mente para o Yana Yoga. As pessoas ficam presas na meditação, achando que a meditação é um fim por si mesmo, né? O quê? Porque através da meditação a minha mente fica pacificada, eu tenho uma experiência maravilhosa de silêncio, de paz, disso e daquilo, né? Mas não é por aí. Vedanta diz o Passana, Karma Yoga é um meio, o Passana é um meio, né? E Yana Yoga é o quê? É um meio cujo fim é o quê? O autoconhecimento e moksha, ok? Tudo isso são meios, tá? Mas o Yana Yoga é o último meio. O último meio, né? Ele depende dos meios mais relativos, que é o Karma Yoga e do Passana Yoga, tá? Ficou claro alguma dúvida? Como eu disse, a Karma Yoga não é exatamente uma sadhana espiritual, é uma atitude religiosa devocional. Portanto, as sadhanas espirituais são geralmente divididas em três. Nós vimos que no capítulo seguinte, o capítulo 12, Krishna Guru irá dividir em cinco. Ele vai desdobrar o Karma Yoga em dois aspectos, e o Upasana em dois aspectos também. Ok, tudo questo eu abordei nesta introdução. É bom a gente lembrar que, deixa eu ler essa parte aqui. Se você perguntar, a resposta de Cristo é que Karma Yoga pode ser chamada de Bhakti também, porque Karma Yoga requer a devoção. Então, as pessoas que dizem que não existe um caminho que é o Bhakti Yoga, né? A yoga da devoção. Então, Krishna diria que sim, pode ser chamada de Bhakti Yoga, mas não fique confuso, tá? Porque a devoção, ela é não somente algo, uma atitude inerente ao Karma Yoga, mas a todos os estágios de yoga, né, de esforço espiritual do buscador, né? Então, nós vimos que a devoção, ela precisa permear o Karma Yoga, o Upasana Yoga e o Jnana Yoga, né? E Karma Yoga requer uma intensa devoção, Jnana Yoga requer uma intensa devoção. Sem devoção ao Senhor, Karma Yoga é impossível. Portanto, você não pode dizer, essa pessoa é um Karma Yogi se ela não tem devoção, ok?
Então, o Swami apresenta uma questão. Então, Karma Yoga envolve devoção, sim. E aqui vem a subdivisão do Karma Yoga, porque o Karma Yoga é uma yoga desenhada, né, ou revelada para os grihastas, aqueles que são pessoas não sannyasis, aquelas pessoas que vivem no mundo e que têm que colocar muitas ações no sistema, né, deve ter que interagir com o campo, né? E existem dois aspectos desse fazedor de ações, né? Deste Karma Yogi, né? Ele, quando responde aos estímulos, né? Do campo, né? Aparece uma situação, ele responde aos estímulos, ele responde com espírito de dedicação ao campo, né? E quando ele recebe esses estímulos também, ele precisa receber com determinada atitude espírito, né? Por quê? Quando nós recebemos através dos órgãos dos sentidos e da mente, né? E se a gente não gostar do estímulo que está chegando do campo, se a gente não tiver um certo grau de equanimidade, o que que vai acontecer quando você não gosta de um estímulo, de uma situação que está vindo do campo? Você fica perturbado intelectualmente, emocionalmente, mentalmente, né? Aí o que que ocorre com a sua resposta? Então, o Jiva ele tem dois aspectos em sua personalidade. Um é aquele que executa ou faz as ações, e o outro aspecto de sua personalidade é aquele que recebe os resultados das ações. Quando você recebe algo que não gosta e que você fica, né, extremamente perturbado ou contrariado, porque você ainda não desenvolveu uma determinada equanimidade a respeito dos resultados, porque você não assimilou devidamente os ensinamentos do Karma Yoga, né? Então, o que que ocorre com as nossas ações? As nossas ações elas vão ocorrer a partir de um complexo corpo de sentidos que está totalmente perturbado ao receber aquele parábada adverso, tá? Então, esses dois aspectos da nossa personalidade vai permitir a Krishna dividir o Karma Yoga em dois níveis, né? Então ele diz assim: eu sou o Karta, o fazedor, e quando eu recebo os frutos, né? Eu sou o Bhokta, né? O recebedor, né? No início eu sou um fazedor. Não tem início, porque você não sabe o que chegou primeiro. O que que chegou primeiro? O seu parábada ou foi a sua ação que começou esse sistema cíclico causal, né? Como nós sabemos, é um sistema cíclico, né? Cíclico. Não podemos dizer o que chegou primeiro, se foi a minha ação ou as circunstâncias que produziram a minha ação, tá? Então, mas aqui, para facilitar, né, didaticamente, digamos que no início eu sou um ator fazendo ações e mais tarde eu vou desfrutar os resultados das ações, tá? Mas a gente pode reverter isso e dizer, no início eu recebo os resultados das minhas ações. Qual é o primeiro recebimento nosso? É quando a gente, né, abre os olhos, a gente tem uma certa mente desenvolvida, e aí você se encontra como um serzinho pequeno de 2 anos, ou aquilo que seja, e o aham surge, né? Eu sou, né? Eu sou o corpo, a mente. Então você se dá conta que você está aqui, interagindo com o campo de modo consciente, com uma mente já desenvolvida, então você está recebendo o seu primeiro pala, né? Seu primeiro parado. Olha, eu estou aqui, né, nesse planetinha, me disseram para mim não chamar mais ele dos bárbaros, num planetinha assim, né? E eu já estou sofrendo aqui alguns bullying, né? Porque na idade de 2 anos, né? Você já começa a sofrer bullying também. E aí nós poderíamos dizer que o modo qual essa criancinha responde para os estímulos seria a fase número 2, né? Entre o fazedor, desfrutador, ou desfrutador que se torna um fazedor. E como nós sabemos, os resultados, né, os estímulos que vêm do campo podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Podem ser desfavoráveis ou podem ser terrivelmente desfavoráveis. Podem ser terrivelmente decepcionantes,
na medida que eu fico viajando na maionese e desenvolvendo muita expectativa a respeito daquilo que Deus me manda, né? Então, a decepção, ela é diretamente conectada com o meu nível de expectativa. Qualquer tipo de resultado é possível, nós não temos meios de controlar esses resultados. É uma equação muito complexa, como vocês sabem, né, que envolve todas as minhas ações durante este nascimento, nascimentos passados, como também ações de tantos outros jivas, como também fatores externos, né, que somente nós sabemos que existem, né, meteoros, isso e aquilo, condição climática, né, é, e existem outros fatores que nós nem sabemos que existem, que podem simplesmente impactar positivamente ou negativamente o destino de uma humanidade, uma civilização. Portanto, o Kami-yoga é aquele que, compreendendo a limitação e a impotência do Jiva em controlar o seu destino, controlar o campo de suas experiências, né? Ele dedica as ações aos pés de Ishvara, né? No altar de Ishvara, através de uma intenção. A intenção é de servir o campo, servir Ishvara, porque o campo é o corpo de Ishvara manifesto fisicamente. Faço isso porque eu quero, né, aproveitar a oportunidade para reduzir os meus papas, apresentando respostas púnias, respostas positivas, né, respostas satívicas, dármicas, tudo isso para contribuir para mais punha, mais circunstâncias favoráveis no futuro, e também porque eu gosto de puxar o saco do glorioso Ishvara. Então, este Karma Yogi, ele não precisa de ficar por aí fazendo gestos tipo namaskara, namaskara o tempo todo, porque ele é uma pessoa religiosa espiritual através de suas ações, dedicando todas as ações ao Ishvara. Veja bem, esses pensamentos, eu estou dedicando as ações, eu estou dedicando as ações, eu estou. Ele não é um pensamento que permanece todo o tempo presente na mente de nenhum Yoni, tá? Não pense que o Yanni vai, estou dedicando agora, estou dedicando. Não, é simplesmente no pano de fundo, é a base, né? É a base. O Aniane, por exemplo, né? Ele quer fazer ações, e quase que invariavelmente, ações egocentradas de benefício próprio, né? Ele está programado para colocar ações, né? Ações egoicas, né? Autocentradas, para benefício próprio e muitas vezes violando o Dharma. Então, se ele estiver já com uma vassana deste tipo, ele não precisa lembrar o tempo todo: eu estou violando o Dharma, eu estou fazendo isso só por meu próprio interesse. Não, aquilo existe na mente do indivíduo como a mente causal, a mente subconsciente, tá? Então, esses ensinamentos, eles vão criando raízes na nossa mente subconsciente, que de modo tal que, sem a gente precisar de lembrar e pensar, estou dedicando isso ao Senhor, aquilo está lá no fundo. As suas ações estão em harmonia com as leis de Deus, mas muito mais frequentemente do que não, tá? E assim você está, né, fazendo a sua sadhana de dedicação. Por que que é uma de dedicação? Porque ela ocorre a nível subconsciente, aquela emoção, aquele sentimento de satisfação, alegria, em prazer de viver, servindo, respeitando a vida, né? Tentando ajudar os outros, e aquilo que seja, entendeu? Tentando me elevar espiritualmente para ser menos, uma pessoa a menos adármica neste planetinha, né? Então, tudo isso ocorre a nível subconsciente, tá? Eu estou colocando isso para vocês não ficarem imaginando coisas que não são realmente realistas, tá? Então, existe uma oferenda com sentimento de agradecimento, devoção e aceitação. O Kami Yoga aceita aquilo que chega. Chegou uma doença terminal? Ok, Lord.
tá? Estava desenhado para mim. Como é que você sabe que é tão desenhado, é desenhado de modo tão perfeito para você? Porque está ocorrendo, né? Se está ocorrendo é porque foi desenhada de modo perfeito para mim, né? Então, você coloca as ações, elas irão produzir resultados. Os resultados, nós precisamos assumir as consequências, né? As consequências e a responsabilidade. Cada situação, cada parábola é a manifestação do seu karma pala, o resultado das suas ações. Tá? Ah, mas eu estou me comportando tão bem já há 3 semanas. É, mas e os outros 300 encarnações? Você sabe como é que foram? Né? Cada experiência nossa é manifestação dos nossos karma palos, resultado das nossas ações. Quando eu recebo os resultados, por mais amargos e adversos eles podem ser, o Karma Yoga precisa desenvolver a capacidade de aceitar. Essa aceitação não pode ser forçada, ela tem que ser fruto de uma compreensão profunda. Ela precisa ser fruto de uma compreensão profunda. Compreensão a respeito da natureza Mitya, Ishvara, Jiva e Jagata. E mais tarde, esta compreensão irá facilitar a compreensão da natureza Satya, a única realidade, e Mithya, uma sobreposição aparente naquilo que é Satya. Então, eu preciso aceitar, sem resistência, sem dar chilique, sem ficar de mal com Deus, ou sem me tornar um ateísta, né? Ateísta não, ateu, né? Os dois, ok. Eu tenho que receber o resultado com esse espírito, porque eu também sou um bhakta. Uma vez que eu siga o Karma Yoga suficiente, poderei passar para o próximo nível de sadhana, que aqui é colocada como Upasana, a meditação, o dhyana. Por que este nível de Bhakti é necessário? Isso é necessário porque um Karma Yoga ele é muito extrovertido, o estilo de vida de um Grihasta. Grihasta uma pessoa do mundo, né? Ele não foi viver num monastério, numa igreja, ou no ashram, ou na floresta, num gurukula, né? Ele vive no mundo. Naturalmente, ele vive no mundo porque nasceu uma pessoa mais extrovertida. É o karma dele, portanto, o mundo é o melhor ambiente, né, para ele. Mas ele cresceu, ele purificou através do espírito de devoção do Karma Yoga. Então, sendo muito extrovertido, ele talvez possa, né, considerar, né, o Vipassana Yoga como um modo de me tornar a mente menos extrovertida e mais introspectiva, considerando que ele é um buscador do vedântico, né? Ele tem que descobrir o Senhor, não fora, mas o Senhor, né? Como digamos, podemos dizer, o Senhor tem que ser descoberto no nível, a nível do invisível, né? Então, não mais no meio ambiente físico material, que também é, né, uma expressão de Ishvara como a causa material, que se manifesta como mundo físico material, agora a mente se tornou mais sutil, então ele começa a procurar esse Ishvara não nos Namarupas, né, compreendendo, isso também é Deus, isso também é Deus, eu não preciso mais ir para nenhum templo, nenhuma igreja, mas agora ele quer compreender Deus a nível mais sutil, tá? Então, ele sabe que o meu destino, o meu objetivo final é compreender Deus como a minha própria natureza intrínseca, porque ele é um Karma Yogi, porque ele é um Vedantino, tá? Ele recebe já a jornada inteira, Karma Yoga, Upasana Yoga, Shravana, Manana e Nidhyasana, tá? Então, ele já sabe que este é o meu objetivo final, mas antes disso, eu preciso tornar a minha mente mais contemplativa, porque contemplar
nos ensinamentos finais dos Vedas, né, que são as declarações de identidade, sustentadas por uma lógica impecável, o indivíduo precisa ter uma mente menos extrovertida, movida para a ação e mais para a reflexão e a contemplação. No Taittiriya Upanishad é dito: aquele que conhece Brahman como, a como a natureza intrínseca do mundo, do Jiva e de Ishvara, aquele que conhece Brahman alcança o infinito. O infinito é o finito e infinito, limitado e ilimitado, são partes dos pares opostos que sustentam esta experiência humana, né? Então, o Brahman ilimitado, o Brahman infinito, tá? Infinito e ilimitado, eles são dois aspectos da mesma natureza de Brahman, tá? Um se refere à ilimitação espacial e a outra à ilimitação temporal, tá? Então, ele alcança essa compreensão da natureza purna do ser, e Brahman, ele conhece Brahman, mas ele conhece Brahman também como a sua própria natureza intrínseca. No, no Rig Veda é citado: Brahman é existência, consciência de natureza infinita ou ilimitada. Aquele que conhece Brahman reside no intelecto, dentro do espaço supremo do coração, cumpre todos os desejos de uma vez, as ações movidas por desejo, como o onisciente Brahman. Essa última passagem é interessante. Aquele que conhece esse Brahman, aquele Brahman que reside no intelecto, né? Em outras palavras, editando na nossa linguagem, né? Aquele que conhece Brahman, que brilha no intelecto humano como Aham, como eu sou, eu existo, consciência, existência, né? E que abrange, né? Abrange o espaço supremo, né? Do coração, né? Digamos, uma purificação muito extrema do complexo corpo, mente, sentidos, de tal modo que esse indivíduo ele permanece um devoto. Qual devoto? O devoto de nível mais superior que existe, que é a devoção do Yanni. Cumpre todos os seus desejos de uma vez. Como assim cumpre todos os seus desejos? Realiza todos os desejos de uma vez, né? Por quê? Porque ele compreende que tudo que eu buscava neste mundo nada mais é do que Brahman, né? Aparecendo como uma infinidade de sobreposição de namarupas, né? Ou de circunstâncias, né? Ou de situações, tudo isso são objetos, né? Então, tudo ocorre dentro do âmbito deste Brahman, e eu compreendo que a minha natureza é idêntica à natureza de Brahman, portanto, eu não desejo mais nada. Antes eu desejava tanta coisa, aí eu me dei conta que os objetos de desejos, eles são infinitos em números também, né? Porque você realiza um desejo, aí você descobre que tem uma lista sempre crescente de outros desejos, aí quando você se dá conta, diz assim: putz, mesmo que eu viva 100 anos, não vai dar para realizar todos os desejos, né? Não dá, né? Então, só existe um modo de você realizar os desejos, é realizar a natureza ilimitada do corpo, mente, sentidos, né? Que projeta realidade e valor a esses Gnamarupas, né? Esses objetos de desejo, compreendendo que os objetos de desejos, eles não contêm realmente, né? O infinito e a ilimitação, né? Então, o indivíduo compreendendo, reconhecendo o Brahman como sua própria natureza intrínseca, ele resolve a problemática do desejo, tá? O verdadeiro Deus não existe lá fora. O verdadeiro Deus é a natureza intrínseca de todos nós. Uma mente extrovertida não consegue contemplar isso que foi dito, isso é um fato. Portanto, eu preciso purificar
eu preciso de converter a mente extrovertida numa mente introvertida, ou pelo menos uma mente não extrovertida, tá? Esse é o segundo nível de sadhana, chamado Upasana. Essa também é a forma, também é uma forma de Bhakti, porque Bhakti, como nós já vimos, é uma atitude devocional, espiritual, né, religiosa, né, que deve permear todas as nossas sadhanas desses diversos estágios, né? Então, como no último nível de Bhakti, eu visualizo Deus como a minha natureza intrínseca. Então, é uma sadhana muito difícil, né? Porque quando eu digo que eu visualizo Deus dentro de mim, né? Como um Karma Yogi, isso é muito mais difícil, tá? Voltar a mente para dentro também é uma expressão que dá margem à confusão, tá? Então, se eu entro no segundo nível, que é o Passana, porque eu me dou conta que minha mente está muito extrovertida, né? O que que eu faço? Eu vou fazer o meu Passana, a minha meditação, utilizando o quê? Um símbolo de Deus, um símbolo do Senhor. E como Karma Yoga, eu preciso iniciar com um símbolo de quê? De Saguna Ishwara, não de Nirguna Ishwara, não de Nirguna Brahman. Eu sou ainda um Karma Yogi que estou fazendo o Passana com o objetivo de purificar e desenvolver a capacidade de foco e de expansão da mente. Por que que a gente diz as meditações, os Upassanas servem para focar, né? Disciplinar e focar a mente, né? Mas também é dito frequentemente nas nossas escrituras para expandir a mente, né? Por que expandir a mente? Você não consegue meditar sem um objeto de meditação. No início, como caminhou, você está meditando em Saguna Deus, mas não com santinho, isso e aquilo, porque você já é um caminhou, já é um estágio muito mais elevado e sofisticado. Você quer adicionar, né, o elemento meditação ou passana, e você vai utilizar um símbolo de acordo com a sua mente, o quanto a sua mente seja sutilizada, né? Então você começa a meditar como um bom Karma Yogi, como Ishvara, como a inteligência suprema. Eu não vejo nada mais sutil, né, para desenvolver uma mente sutil do que meditar em Ishvara como a inteligência suprema, as leis que regem o universo. Então você está focando a sua mente num aspecto Saguna, de Saguna Ishvara, que é a inteligência suprema. Você trouxe sua mente para Sattvaguna, puro Sattvaguna, conhecimento de tudo, passado, presente e futuro, as leis que regem. Então, é um nível de Upasana cujo o objeto de Upasana é muito sutil. Então, o que que faz com a sua mente? Sua mente vai expandindo, vai sutilizando, porque você está contemplando símbolos de Deus que agora requerem uma mente mais sutilizada, uma mente mais expansiva, tá? Se antes a gente estava movendo da devoção para um Ishvara com nome, com a forma, depois para Ishvara como a manifestação do cosmos físico, de modo que onde eu me viro eu vejo Ishvara, e agora eu estou indo além daquilo no meu Upasana, porque eu estou querendo trazer minha mente para uma contemplação extremamente sutil de Ishvara, como essa inteligência suprema, que não somente rege esse mundo físico, mas rege o inteiro mundo sutil, né? Por quê? Porque nós estamos ali como complexo corpo, mente, sentido. No nível do sutil existe a mente humana cheia de desejos, cheia de vássanas que precisam ser purificadas, né? E essa mente ela vai ser contemplada, né? Ela vai estar contemplando de modo sempre mais sutil e expansivo no símbolo de Deus, o tanto quanto ela esteja mais purificada, né? Então ela está contemplando este Deus, inteligência suprema, que fundamentalmente, né, é inteligência e suas leis, que fundamentalmente representa a lei do karma.
né? Então, essa inteligência suprema é aquele fator Deus que nos concede, que nos entrega, né, os nossos parábadas, né, que isso nos entrega as nossas circunstâncias de vida. Então, o indivíduo ele está meditando no Senhor como a inteligência suprema, tá? Então, aqui o Swami já pulou a meditação para a voltar a mente para dentro, de modo que eu possa contemplar em Deus como a minha própria essência, dentro de mim, né? Para que eu aprenda a voltar minha mente para dentro, tá? Eu gosto de editar essas passagens porque o Swami, quando faz esses ensinamentos, ele faz para grupos de pessoas grandes, né? Umas 100 pessoas, pelo menos era assim, e tem todo tipo de pessoas, e muitas pessoas lá são fundamentalmente são devotos no nível ainda mais elementar, porque eles vivem dentro do âmbito, né, da cultura hindu, fazendo pujas, isso e aquilo, né? Mas, fundamentalmente, quando a gente diz voltar a mente para dentro, né, significa usar a mente para contemplar algo que existe não no mundo físico material, que a gente percebe lá fora através dos nossos órgãos dos sentidos. A introspecção é simplesmente fechar os órgãos dos sentidos, né? E contemplar a respeito daquilo que não está à nossa disposição através dos 5 canais de percepção, tá? Você está contemplando, você está usando só um canal, que é o canal mental, para contemplar a respeito de algo que é tão invisível que não é acessível através dos 5 canais. Isso é que significa quando a gente para dentro, né? No outro nível, a nível, né, do Yana Yoga, a gente diz sim, Deus, fundamentalmente, é o indweller, é o residente interior que sustenta o complexo corpo, mente e sentido. Mas até mesmo aquele conceito de que Deus, Brahman, é o indweller, aquele que, né, que existe dentro da matéria, né? Até este conceito ele precisa mais tarde ser negado para que a gente possa compreender que Deus ele não existe somente dentro, ele existe como substrato do inteiro cosmos, todos os Namarupas, entendeu? É como a história do espaço dentro do, da garrafa de, como é que se diz? De barro, de argila, o pote de argila, o espaço dentro, o espaço fora, né? Então você vai concentrar no espaço dentro até que você desculpe, o espaço está dentro, está fora, né? Eu sou o todo pervasivo Marcelo, como a gente diz, né? Então, quando você diz que eu visualizo Deus dentro de mim, significa eu contemplo através da minha mente um Deus sem precisar abrir os olhos para verificar o mundo como uma expressão do Deus. Numa outra passagem de um outro texto sobre Dhyana, né, eu me curvo ao Senhor Vishnu, o preservador e protetor do universo, que é pacífico, que se reclina no grande leito da serpente, de cujo umbigo brota lótus do poder criativo, que é o ser supremo que sustenta todo o universo, que é omnipresente como o céu, escuro como as nuvens, e tem uma bela forma. O Senhor de Lakshmi, aquele com olhos de lótus, que os yogis são capazes de perceber através da meditação. Saudações ao Senhor Vishnu, que remove o medo da existência mundana e que é o Senhor de todos os mundos. Tá? Então, aí tem muito simbolismo, né? Eu não vou entrar no mérito, mas essa é um verso, né, que se refere naturalmente a uma expressão de Nirguna Brahman, aparecendo como o Saguna Ishwara, representado aqui por Vishnu, né? Aquele poder que sustenta, né? Que mantém tudo, né? Brahma, aquele que projeta, Vishnu, aquele que sustenta, Shiva, aquele que recicla tudo. Tudo isso são expressões
de Saguna Ishwara, né? Então, o mundo, a experiência humana neste mundo é uma experiência de medo, né? A gente, a gente sofre tantas situações adversas, né? Muitas delas cruéis, que a gente desenvolve um corpo de vasanas muito fundado nos medos, né? Há quem diga que os desejos são uma derivação dos medos, né? Porque você tem tanto medo, você sofreu tantas circunstâncias ali, milhares de anos atrás, nesse planeta, vivendo numa caverna, sendo devorada por dinossauros, correndo de situações difíceis, tendo dificuldade para caçar. Ninguém sabe exatamente, mas a ciência nos dá algumas dicas, né, do quanto tenha sido difícil a vida dos primeiros humanos neste planeta. E esses medos, eles vão produzindo o quê? Desejo. Desejo por quê? Por segurança, né? Aí, uma vez que a gente obtém uma certa segurança, aí a gente dá uma relaxada lá na cadeira, na cadeira, numa caverna, né? Aí a gente fala, agora eu preciso de entretenimento, né? Aí eles ligam a televisão na caverna e começam a assistir Netflix, né? Então, o segundo nível é o desejo por entretenimento, né? Alegrias, satisfações, prazeres, entretenimentos, né? Então, o desejo mais fundamental é o desejo de, de me proteger de um mundo que, a princípio, né, é um mundo muito hostil. Todo mundo nasce com muito medo e todo mundo tem esse desejo primordial de se proteger dessas coisas que causaram esse medo. Pessoas que passaram por traumas muito profundos sabem exatamente o que isso significa. Os olhos de lótus, que através da meditação são capazes de compreender a natureza de Ishvara, representada pelo poder criador, sustentador e destruidor de Ishvara, né? Você precisa desses olhos, né? Quando cantamos, nós temos que visualizar o Senhor dentro da mente. Mente extrovertida não pode. Então, só me apresenta aqui um outro aspecto, né, obtido, né, um outro resultado positivo por uma mente que se tornou mais contemplativa. Uma mente que é contemplativa, ela consegue repetir algo a nível mais mantricamente, né? Mantra, mas ela tem a capacidade de repetir aquilo visualizando, compreendendo a nível profundo, para que não seja somente uma verbalização mecânica. Então, ela vem acompanhada de um outro elemento, que é uma capacidade de visualizar dentro do plano sutil esta natureza de Deus, na medida que você vai repetindo tudo isso. Então, é um tipo de repetição mântrica muito mais potente. Primeiro, você repete, não por causa da vibração das palavras, você percebe, você repete compreendendo o valor o sentido das palavras, e agora você compreende, você repete, você obtém o benefício da vibração, você obtém o benefício, né, da compreensão do que aquele mantra está dizendo, e agora você até tem uma visualização sutil, né, que vem a fechar realmente, né, aquilo que potencialmente é o valor desta sadhana, né? Uma mente ainda mais rudimentar e extrovertida não consegue fazer isso. Portanto, a gente precisa passar por esses treinamentos da mente. Voltar a mente para dentro é chamada de Upasana, Lakshana Bhakti, ok? Veja que aqui a gente não está mais falando de Upasana Yoga, nós estamos substituindo, né, a palavra yoga por bhakti, devoção, né? Porque até mesmo para fazer a meditação nós precisamos ter um sentimento de devoção a respeito, né, do Senhor.
né? Então, o terceiro nível, a etapa final, é chamada Jnana Lakshana Bhakti, é o estudo das escrituras para descobrir a real natureza deste Saguna Ishvara, que é chamada Vedanta Vichara, investigação da natureza real de Ishvara, de Saguna Ishvara, como Nirguna Atma, Nirguna Brahman, né? Esta investigação é chamada de Jnana Yoga. Isso também precisa ser permeado por esta devoção, né? Essa apreciação, essa dedicação. Você precisa ser tão dedicada para entrar no Jnana Yoga, tal quanto a dedicação necessária para o Karma Yoga e o Upasana Yoga, né? Dedicado com espírito, né? Realmente de apreciação e agradecimento por tudo. Então, o terceiro nível, né? Então, nós temos aqui, como eu costumo dizer, um indivíduo não precisa de simplesmente ver assim, não, deixa eu ver se eu estou no primeiro, segundo, terceiro nível. Não, esses três níveis, eles não precisam ser auto-exclusivos, entendeu? Você é um Karma Yogi e você é um Jnana Yogi, ok? E se você achar necessário, você é um Upasaka, um Upasana Yogi também, tá? Então, na medida que nós nos desenvolvemos essas qualificações, essa maturidade, este perfume da rosa e etc., a gente vai naturalmente, né, espontaneamente, a gente vai começando a ficar mais focado no Jnana Yoga, menos focado no Vipassana e ainda menos focado no Karma Yoga. Mas no início nós precisamos ser realistas e dizer, não, eu preciso ficar mais focado no Karma Yoga, um pouquinho de foco nas minhas meditações e eu começo a também fazer um pouco de Shravana, Manana e Nididhyasana, né? Na verdade, o Shravana, Manana e Nididhyasana é um outro conceito que precisa ser compreendido bem, porque é dito ser o último estágio, o estágio do Jnana Yoga, que são os conhecimentos a respeito da natureza Nirguna Atma, Nirguna Brahman, né? Mas quando a gente chama Jnana Yoga, né, a gente quer dizer a yoga do conhecimento, né? Então, para a gente não fazer confusão, a gente precisaria dizer, é chamado, o último estágio é Atma Jnana Yoga. Você vai contemplar, vai investigar a real natureza, né, do Atma, Atma Jnana Yoga. Mas quando você é um Vedantino, você está, como um Karma Yoga e como um Upasaka, você está investigando, você está contemplando, meditando naquilo que seria Ishwara Jnana Yoga, a natureza de Ishwara, ok? Só para a gente, né, ter esses conceitos mais amplificados, né? O que significa o Jnana Yoga do Vedanta final é o Shravana Manana Nididhyasa a respeito da natureza Nirguna Ishvara, ok? Mas antes disso, nós temos que passar pela investigação ou contemplação a respeito da natureza de Saguna Brahman ou Saguna Ishvara, que nada mais é do que uma forma de conhecimento. Também é uma yoga de contemplação, reflexão e assimilação de conhecimento, mas ela é a respeito de Saguna Ishvara, não de Nirguna Brahman. A gente quer o quê? A gente quer o conhecimento completo. O que é um conhecimento completo? É um conhecimento que abrange tudo que existe em Satya, a natureza do Nirguna Atma, a única realidade, um sem o segundo. Em Mitya, Ishwara Jiva Jagata, que precisa ser muito bem compreendido, tá? Então, esta é o Jnana Yoga a respeito de Ishwara. Ishwara Jnana Yoga e depois Brahman Jnana Yoga ou Atma Jnana Yoga, ok? Bhakti precisa estar sempre ali presente. Ficou claro isso ou eu confundi vocês? Swami disse que o Shimayananda
Sempre que ele fazia os campos do Gita, ele chamava tudo de Jnana Yoga. Em todos os discursos do Gita, ele chamava de Gita Jnana Yoga. Significa que o estudo das escrituras também é apenas uma forma de adoração, né? Yajna significa uma atitude religiosa de dedicação, de reverência, de devoção. Então, ele está dizendo, ele colocou aqui essa devoção, yajna, né, no âmbito do Gita, porque o Gita, mas isso também cria confusão, porque o Gita, ele é uma escritura de karma yoga, né, jnana yoga e moksha. Karma, dharma, moksha, como é dito. O Gita é uma escritura completa, porque ele tem o karma yoga, o jnana yoga, e ele aborda o moksha, né? O Jnana Yoga, Karma Yoga, Dharma Yoga e moksha, né? Então a gente precisa de compreender isso além das limitações dos termos e das palavras aqui, tá? Então, o Vedanta é a yoga da compreensão, do conhecimento, e o conhecimento, ele passa pelo conhecimento a respeito do Karma Yoga, as leis causais, causalidade, karma, ações e seus resultados, que precisa abranger a compreensão do relacionamento entre Jiva e Ishvara, né? Então, este jnana, este conhecimento inicial é indispensável, o conhecimento do Dharma também, né? O conhecimento da natureza de Deus, né? Saguna, para que mais tarde a gente possa compreender a natureza nirguna de Brahman, né, para que a gente possa compreender a identificação expressa nas Escrituras a respeito do Tatvamasi Aham Brahmasmi. Portanto, Karma Yoga, Upasana Yoga, Jnana Yoga Bhakti. Bhakti, nesta forma tripla, uma pessoa tem que praticar e finalmente ela reconhece a sua natureza no Senhor. Então, os próximos estágios, Karma Yoga, Karma Bhakti será dividido em dois, o Upasana será dividido em dois, eu já antecipei isso, e, portanto, ele diz, Arjuna, portanto, primeiro de tudo, torne-se um Karma Yoga. Seja um Karta, aquilo que você fizer, faça como um bom Karta, um bom executor, né? Levando em conta as leis do Dharma, né? Para que as suas ações possam frutificar como punha espiritual. Tem uma passagem do Shiva Manasapuja. Ó Shiva, você é o meu próprio Atma, você é o substrato de tudo. A minha mente é a mãe Bhagavati, Parvati. Meus pranas são os meus servos, meu corpo é a sua casa, minhas ações neste mundo são a sua adoração. Meu sono é samadhi, minha caminhada é circunvalação em torno a você, minha fala é a sua oração. Eu ofereço tudo a você, ó Bhagavan, né? Então, essa é realmente uma passagem linda, maravilhosa, que vai requerer um pouco de desdobramento após o nosso intervalo, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento,
sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.